Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Nakari e você está no Nakara Autonotícias. Aqui a gente vai fazer uma avaliação com o Paulo Randa. Por favor, Paulo. E aí, Fernando? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? O Paulo é mecânico há bastante tempo. Olá, pessoal. Eu vou pedir para ele se apresentar aqui e falar um pouco sobre a experiência dele. Por favor, Paulo. Meu nome é Paulo Randa. Eu comecei na mecânica muito cedo, tá? Meu pai era funileiro e eu comecei a trabalhar com ele, mas eu sempre gostei mais da parte mecânica. Aí com isso eu comecei a desenvolver, fiz vários treinamentos, né? Naquela época nós tínhamos uma escola chamada Urubatã, fiz o treinamento, fiz o curso na Urubatã, depois eu fiz os cursos no Senai, atuei como mecânico automobilístico, fui para a rede autorizada Fiat, Honda, BMW, tive uma estada de 5 anos no Japão, trabalhei na Toyota do Japão lá, fazendo alguns veículos, inclusive o Prius, trabalhei na linha do Prius e tal. E dentro disso, voltando para cá, né, eu consegui hoje ser instrutor técnico de uma grande instituição de ensino. E eu tô aqui junto com o Fernando aqui para fazer a avaliação desse nosso amigo aqui, ó. Esse carro aqui, como o Paulo falou, com toda a experiência dele, já com a experiência em veículos asiáticos, esse carro é um Jaque J3, ano 2013. O carro ele está com praticamente 130 mil quilômetros rodados, está com 129.800 e pouquinho. E qual que é o detalhe? A gente vai mostrar para vocês aqui o quanto é importante realizar manutenção preventiva no veículo. E esse carro, por exemplo, é um carro que foi cedido pela Jaque para a gente, ele seguiu rigorosamente todos os padrões especificados pela montadora das revisões e como um experimento da própria marca, foi uma escolha dela, a suspensão desse carro nunca foi mexida. Então, desde que ele veio 0 km para o cliente dele até o dia de hoje, mola, amortecedor, buchas são 100% originais. Então, a gente vai fazer uma análise do carro e mostrar para vocês como um chinês bem cuidado pode ser um carro bem útil para o dia a dia, um carro bastante seguro, e como está a condição de um veículo com a manutenção em dia sendo seguida à risca. Vamos lá? Pelo estado aqui, ó, parafuso, né? O parafuso tem que sair direitinho. Se danificar aqui a cabeça, troca ele. Isso aqui é muito simples, né? Esse tambor, ele tem indícios que foi trocado, né? Que é o estado dele, certo? Vamos ver se tem alguma data de fabricação aqui. Deixa eu ver. Aqui. Cadê? Tem aqui. Acho que tem aqui um 15, lote 15, né? Lote 15, ó. Ó. Mostra aí. Deu pra ver, Fernando? Sim. Deu? Então, provavelmente esse veículo é 2013, provavelmente foi trocado. Mas ressaltando, né, Fernando, que realmente isso faz parte de uma manutenção preventiva. Freio é uma peça que se desgasta com o uso, então é necessário fazer e colocar peças boas, não peças assim, tudo bem, pode ser paralelas, mas de procedência, que sejam do veículo, não façam adaptações. Observa aqui, Fernando, aqui, ó. Você observa aqui que o sistema de regulador regulador do freio automático, ele está perfeito, né? Ele está numa condição onde vai funcionar. Isso faz muita diferença. Às vezes você troca um reparo desse, você troca uma sapata e não coloca uma similar. Mas aqui geralmente o pessoal faz o quê? Como é uma lona colada, eles tiram essa sapata e colocam uma outra lona, né? Colam uma outra lona. Outra coisa que tem que observar também é se o cilindro, ó, ele percorre de uma forma, ó, eu não coloquei carga, ó, não coloquei carga aqui na chave, ó, o cilindro tem que correr sem, o correto é desmontar, né? Desmontar, verificar se não tem calo, se não tem oxidação.
ressaltando que o fluido de freio tem que ser trocado a cada 3 anos. Por quê? Porque o fluido de freio ele é um componente hidrostático, né? Hidroscópico, né? Ele retém a umidade do ar. Essa umidade do ar faz com que o fluido perca eficiência de frenagem de pressão no momento, né, que você aciona o pedal. Então o ponto de ebulição desse fluido muda. Por isso que é necessário você trocar o fluido de freio a cada 3 anos. Algumas montadoras falam em torno de 30 mil, outras falam em torno de 50 e assim por diante. Mas por tempo geralmente 3, algumas montadoras falam 2 anos, tá? Mas a maioria fala 2 anos, 2 anos ou 30 mil quilômetros. Isso varia de acordo com o tipo do fluido, se é DOT 3, DOT 4, esse período, ou é um período regular? É sempre recomendado você observar, Fernando, o que o fabricante recomenda, tá? Sempre vai em cima do que o fabricante recomenda. Por quê? Porque ele é que faz os testes, ele que verifica essa degradação. Então é sempre interessante observar o que o fabricante do sistema de freio, do fluido recomenda, tá? Mas isso tem que ser feito, e assim, alguns mecânicos oferecem, outros mecânicos não oferecem, mas o cliente tem que entender que isso faz parte de uma manutenção preventiva, isso faz parte para que o freio fique direitinho, para que não haja aquecimento, tá? Então isso é custo de manutenção preventiva, isso não tem jeito, tá? Fernando, ó, esse pneu aqui, ó, 47ª semana de 2016. Então, praticamente esse pneu já foi trocado. Ilumina um pouquinho melhor aqui. Opa. Aqui para vocês estar vendo, 47,16. Então, só para a gente ver, o pneu ele tem a data correspondente ao original. Se ele foi trocado, a gente não consegue afirmar, né? Mas sim, o pneu dianteiro ele tem data suficiente para ser original. Sim. O traseiro já com certeza foi trocado. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Tá? Provavelmente, como esse veículo é tração dianteira, logicamente a tração dianteira se desgasta mais rápido. Mas corretamente o pneu melhor está na parte traseira, porque se você perde a dirigibilidade na parte traseira, você não conserta a direção do veículo, você perde totalmente a direção do veículo. Então realmente o pneu melhor tem que sempre ficar na parte de trás do veículo. E por isso que o rodízio é muito importante, porque faz com que os pneus desgastem de uma forma uniforme, tá? Tudo bem, você vai gastar, mas aqui eles trocaram 2 pneus, eu poderia, né? Então quer dizer, o cara trocou 2, mas se eu fizer o rodízio direitinho, eu vou trocar os 4, mas poxa vida, os 4 depois de quanto tempo, né? Então vale a pena, tá? Aqui, ó, o estado da campana, né? Vamos dar uma olhada aqui, a gente vai desmontar aqui, ó, tá vendo o detalhe do parafuso, né, Fernando? A parte da frente no disco, ó, tá? Vamos lá, com certeza essas pastilhas já foram substituídas. Mas aqui, né, ó, o detalhe da pinça. É muito difícil uma pinça ser trocada. A pessoa troca a pastilha, mas ou o mecânico teve um capricho enorme de fazer a limpeza do sistema, que é o correto, né? Tirar a pinça, limpar, verificar os O-rings, né? Que a maioria dos técnicos não faz. E o detalhe, né? Os parafusos, aqui, ó, né? Esse disco com certeza já foi substituído, tá? E olha a condição dos parafusos. Isso parece que não, mas são coisinhas pequenas que vai fazendo a diferença numa manutenção preventiva e para que o carro fique legal. Muitos mecânicos, muitos colegas nossos negligenciam isso, tira o parafuso, ele vai dar uma descabeçadinha, porque aqui é um parafuso torque, tem que usar uma ferramenta específica, né, que é um martelete de impacto, vai machucar, mas troca o parafuso. A concessionária, quando vai trocar o disco, ela já coloca os 2 parafusos no orçamento. Isso é fato,
tá? Mas ó, a diferença de serviço, né, pessoal? Aí o carro sempre fica direitinho e parece que não, isso vai valorizando mais o serviço, vai fazendo com que o serviço fique de uma forma melhor. Realmente impressionante mesmo. Aí você complementa, né? Então, Fernando, aqui ó, a gente observa o detalhe aqui do cavalete, né? Olha como ele tá limpinho. Isso parece que não é uma manutenção preventiva, porque realmente ó, o pó de pastilha aqui ele é preto, então ele com certeza contaminou a pinça. Eu não acredito que eles tenham trocado a pinça, né? Mesmo porque isso é um material que realmente tem uma durabilidade muito grande. Então provavelmente esse disco e essa pastilha já foram substituídas, apesar que essa pastilha ela cria essa rebarba no disco, tá? Ela cria essa rebarba no disco, mas isso dá para ser tirado, né? Então realmente um disco desse tem condições de ter uma ou duas retíficas. Aí dentro dessa situação aqui, né, a gente observa também que essa pastilha, esse disco já tem fabricantes nacionais que produzem para a marca Jack. Então você não precisa recorrer somente à concessionária, tá? E realmente isso é um tipo de manutenção muito corriqueira a ser feita, porque geralmente 80% da frenagem é feita pelo freio dianteiro e 20% do freio traseiro, atualmente, né? Antes era 70-30, hoje é 80-20, tá? Então o freio dianteiro ele é muito importante para o sistema, para inclusive estabilizar o veículo no momento de uma frenagem mais firme, mais assim, como é que eu posso dizer, de uma velocidade maior. Então ele tem que ter essa estabilização. Isso aqui, o que eu vejo no detalhe é essa pinça dessa forma. Então realmente foi feito aqui um trabalho de manutenção preventiva muito legal, né? Isso é importante, tá? E aí, Fernando, então aqui ó, na parte do motopropulsor, verificamos aqui ó, ele tem um protetor de plástico, é separado em duas partes, tá? Aqui ó, é o coxinho do motor. Esse carro é transmissão manual, né? Então dentro da transmissão manual, o que acontece? Esse coxinho ó, ele tá tranquilo, né? A gente verifica que a parte do motor não tem vazamento. Eu observei aqui um merejamento aqui, ó, mas para um carro que está com 130 mil quilômetros, Fernando, pelo amor de Deus, isso aqui não é nada, né? Até é uma coisa mais do que normal, né? Mais do que normal, tá? Outra coisa que a gente observou são correias elásticas, tá? Aqui a gente observa que a correia, a própria Great já fabrica, né? A correia aqui para esse tipo de veículo, então eu acredito que nós não vamos ter problema nenhum para encontrar esse tipo de peça. Temos um damper aqui, ó, tá? Na parte da polia, certo? A gente observa aqui, ó, que tá tudo muito sequinho, muito tranquilo. Coifas de semi-eixos também parece que não foram substituídas aqui, ó. Parece alguma coisa bem original mesmo, tá? Por mais que a concessionária faça um tipo de trabalho, esse tipo de cravamento aqui, ó, é conseguido somente assim, realmente na fábrica mesmo. Na fábrica, né? Tá? Apesar de termos alicates específicos para fazer esse tipo de serviço, realmente o cravamento original é diferente, tá? E aqui sobre o estado da suspensão, que eu comentei, a Jaque ela garante que a suspensão desse carro é original. Do que você observou aqui, mostra pra gente. Ó, então vamos aqui, né, pessoal? Aqui, a parte do pino esférico pivô, né? Eu observo que realmente não foi mexido e não tem folga. Realmente a gente observa, ó, ele não tem folga nenhuma. Apesar que eu coloquei uma ferramenta aqui, uma alavanca para verificar a folga, bieletas também não tem folga. O que a gente observa aqui também, ó,
as buchas de suspensão aqui, ó. Minha Nossa Senhora, trocar uma bucha dessa é covardia, né? É muito simples, né? Não só muito simples, mas ó, eu, por exemplo, se eu for trocar os pneus desse carro, esse tipo de bucha eu não troco. Eu, particularmente, não iria sugerir para o cliente substituir. Tá íntegro ainda. Tá íntegro, bem íntegro. Não tem ressecamento, não tá quebradiça. Não tá quebradiça. Então a qualidade das borrachas a gente observa que é muito boa mesmo, tá? E aí dentro dessa condição aqui, ó, bucha da coifa da caixa de direção, Fernando, olha, dá uma olhada. Tudo bem, há um leve ressecamentozinho, mas a qualidade da borracha é muito boa. Às vezes eu, na minha opinião, é preferível deixar essa borracha do que colocar outra aí, né? E aqui parte de amortecedores e molas, o que você viu, coifa de amortecedor. Sim, então as coifas de amortecedores, ó, os protetores da haste do amortecedor também estão bem íntegros, né? O que a gente observa, os coxins, geralmente os batentes que são esponjosos também. Geralmente esses batentes, eles quando chegam nesse estado, eles estão quebradiços, tá? E aqui tá bem íntegro a parte da suspensão. Realmente a montadora comentou e está se provando aqui. Eu, pelo menos, não estou vendo nada que desabone isso que a montadora comentou. Realmente não, né? Tá? E assim, e alguns veículos que eu tenho verificado, realmente eu tenho observado essa característica dessa marca. É bem parecida com os veículos asiáticos, Toyota, Honda, Nissan, tá? Que até é covardia, né? Às vezes a gente pega carro aí com 150, 130 mil quilômetros, a gente vê o estado da suspensão e fala, poxa, vai mexer numa suspensão dessa? Minha Nossa Senhora, não tem nem o que mexer, né? Então, tá se comprovando aí, viu, Fernando? Com certeza. Tá? Fernando, ó, aqui na parte do vão do motopropulsor, né, motor e transmissão, uma coisa muito legal da característica dos asiáticos é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tudo na cara do gol, ó. Acesso fácil ao tubo distribuidor para fazer uma limpeza de bico. E assim, até algumas montadoras que prescrevem que não há necessidade de limpar o bico, que o bico é autolimpante. Sim, mas esses projetos são de veículos que transitam em outros países onde que o combustível não tem 28% de etanol misturado. A mistura maior que a gente se encontra, acho que é 10% dentro dos combustíveis. Aqui dentro do nosso país é 28% de etanol no álcool. 28, 25, tem uns que tem até mais, tá? Fora combustíveis adulterados. Então é normal criar-se cristais dentro dos bicos injetores e é necessário limpar. Algumas montadoras prescrevem que o bico é autolimpante, mas com combustível diferente. Então isso é uma característica legal, interessante, porque tá tudo na cara do gol, né? Então realmente aí, ó, você tem fácil acesso, a probabilidade de você quebrar é diferente, né? O chicote é bem dimensionado. Tudo bem, todo chicote troca calor, mas aqui, ó, a dissipação de calor é boa, né? Bobinas individuais. Dá uma olhada aqui, ó, a importância de uma manutenção preventiva. O carro está com 130 mil, olha como é que está o líquido de arrefecimento, tá? O reservatório parece que não foi trocado, olha como é que tá, dá para enxergar. Tem carros com 50, 60 mil quilômetros que, nossa, parece que já está oxidado. A importância de colocar água desmineralizada, a importância de colocar o aditivo etileno glicol correto, na proporção correta, vale a pena. O pessoal fala, mas eu vou gastar R$20 de aditivo, R$20 por frasco de aditivo. Poxa, mas R$20, vai que você gaste R$60 de aditivo a cada 20 mil quilômetros. Olha a diferença, o carro está com 130 mil, Fernando. Então, parece que não, a qualidade, ó, a borracha, ó, tá vendo? Ó?
esse tipo de borracha começa a ficar ressecada, mas aqui, ó, tem flexibilidade ainda, ó. Ó as borrachas, ó, tem flexibilidade. Aqui, ó, mangueira, ó. Você pega a mangueira aí com um carro com 60, 70 mil, isso aqui tá parecendo um pau, né? Então, isso eu achei legal, só achei legal da marca, né? Tá? É fácil acesso, alternador, não que eles talvez não tenham pensado no pós-venda, alguma coisa nesse sentido, mas, poxa, você pegar um carro com 130 mil quilômetros, abrir um vão do motor e olhar assim, os parafusos todos bem, né? Pode ter sido feita uma manutenção aqui, trocado uma junta da tampa de válvula, tal, mas ó, os parafusos tudo certinho, sem vazamento, sem merejamento, tá? Então isso também ressalta a qualidade do profissional que vai fazer o serviço. Isso é muito importante também. E o que é legal de ver aqui também no vídeo, às vezes você acaba achando que porque o carro é chinês, todo o produto que é utilizado nele também é proveniente da China e de marcas duvidosas. Aqui a gente consegue ver, ó, a marca Delphi. Sim, mas assim, o que as pessoas têm que entender, é a minha opinião também, eu já tive desses países, o que acontece, Fernando? Desde aqui no Brasil, a gente também tem fabriquinhas de boca de fundo de quintal. Lá na China é a mesma forma, tem empresas grandes que têm controle de qualidade, que tem processo, que tem procedimentos, mas também tem aquelas fabriquinhas pequenas. As fábricas grandes, às vezes, recorrem a essas fábricas pequenas, mas essas fábricas grandes, elas exigem das menores essa qualidade, ela faz esse controle de qualidade. Agora, tem essas fábricas pequenas que vendem direto para o consumidor, só que quem está comprando aqui, se não for lá na China ver de quem que ele está comprando, às vezes está comprando numa numa fabriquinha dessa. Aí o que acontece? Você pega uma fabriquinha dessa, aí para a fábrica grande, ela faz um produto de boa qualidade. Agora, para vender para o mercado, ela faz do jeito que ela achar que deve, tá? Então, às vezes, o mesmo produto tem qualidades diferentes. Então, realmente, né, é um produto que a gente verifica aqui, ó, qualidade da borracha do chicote, ó, tá molinha ainda, ó. Isso é legal. Aqui, né? Você tinha comentado antes comigo aqui sobre as válvulas de acesso do ar-condicionado também bem fáceis. Ó, aqui, é bem né? fáceis aqui, ó. Né? Tem lugar aqui que você vai colocar aqui, pelo amor de Deus, aqui, ó. Alta, baixa pressão, alta pressão, certo? Aqui, ó, bem fácil, não tem. Então, gente, ó, sistema do filtro, ó, tá? Para trocar o filtro, você tem um acesso facilitado. Essas questões aqui, ó, uma coisa assim. Tem carro que você, com pouca quilometragem, isso aqui já tá tudo quebrado, tudo ressecado. Então a gente percebe que é alguma coisa feita realmente para durar. Ó. Você vê, essa bateria não é original desse carro, mas olha como encaixa direitinho. É umas coisas assim, isso parece que não faz a diferença. Agora, uma coisa, né? Você vê, farol aqui, ó, farol já embaçou aqui, ó, tá vendo? O material acrílico, se a gente aproximar aqui, se você pegar bem no vídeo, ele já está mais amarelado. Sim. Na versão anterior a essa do Jack 2013, esse farol por dentro ele era cromado. E esse cromado começou a perder o brilho, ficar amarelado. E nessa versão de 2013 eles optaram por usar uma máscara negra. Ele perdeu esse efeito do cromado ficar amarelado, mas o acrílico externo ele permanece com esse mesmo problema. Mas nada que um polimento não resolva. E um polimento de farol já resolve o problema. A outra coisa também que eu observei, que nesse carro não tem, quando eu andei num 2010, o carro tinha 5 mil quilômetros e se você virava a direção com 5 mil quilômetros, esse aqui tá com 130 e não faz esse barulho da bomba da direção hidráulica. Eu acredito que a Jack resolveu esse problema. O carro na época estava com 5.680 quilômetros, era novinho, mas você virava a direção assim, e não era falta de óleo não. Era característica do produto, era né? Parecia que era subdimensionado. Isso, era característica do produto.
E neste veículo que é 2013 já não observei isso, Fernando. Então eu acho que, né, conseguiram resolver. A única ressalva que eu tinha naquela época do Jack era essa, né? Mas... E agora para você já foi sanada essa dúvida? Sim, aqui a tampa provavelmente já foi substituída. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma marca aqui, ó, do aditivo. Provavelmente a válvula abriu aqui e jogou o aditivo para cá, né? Mas, puxa vida, dá gosto. Ó, eu como mecânico, você vê aqui, ó, são coisas que são feitas, não são coisas, aqueles, né, plástico, são parafusos mesmo, com rosca, ó, tá vendo? É uma coisa... Se realmente a pessoa fizer uma manutenção preventiva, tá vendo o reservatório aqui? Sei lá, né? Parece novinho, né? Parece novinho. Então, as borrachas aqui, ó, tá vendo? E aqui uma coisa que é bastante incomum, eu mesmo não lembro de um outro carro ter, é o motor do limpador de para-brisa aparente, né? Você, para um reparo, você consegue tirar, não precisa desmontar essa caixa. Exatamente. Essa caixa de ar superior. Muito trabalhoso. Aqui. E a gente observa que é uma mecânica muito parecida com a da Toyota, tá? Sim, na época da divulgação do modelo, eles informam que quem fabrica esse motor é a AVL austríaca, mas sim, é um projeto originário Toyota. Tá? Mas só para o povo que fala no YouTube, que conversa nos grupos, que o carro tem motor Toyota, não. É um projeto Toyota, como o Paulo comentou aqui. Ele tem uma mecânica bastante similar aos Toyotas, mas ele não é um Toyota. Tá? Ele é fabricado pela AVL, é uma marca austríaca. Tá? E assim, eu já andei procurando vela de ignição, bobina, bico injetor. Bico injetor eu achei uma dificuldade de achar do J3, né? Mas bobina, vela de, mesmo porque como é a Delphi que fabrica, o que o pessoal tem que entender, como o veículo ele não é muito evidente, realmente os distribuidores não vão fazer estoques, tá? Então, e é um carro que dura, tá? Então, como ele é difícil de quebrar, eu pelo menos eu não tenho histórico de carros assim, apesar que realmente fiz muito poucas revisões, mas o que eu fiz é troca de óleo, filtro de óleo, coisa corriqueira. E para esse tipo de peça você encontrou sem dificuldade? Sem dificuldade, né? Vela, achei as velas um pouco caras, né? A vela para esse veículo achei a última vez que eu comprei foi em torno mais ou menos de R$330 o jogo, né, das partes. Eu achei um pouco caro, né? Mas você encontrou em autopeças ou foi direto na concessionária? Eu encontrei em autopeças. Em autopeças, legal. Autopeças, né? Tá? Então, dentro dessa situação, é isso, Fernando. Tá? E aí, na sua opinião, você que a gente começou falando lá no vídeo, um carro de 100 mil quilômetros é uma boa compra? E nesse caso de um chinês, você pode dar sua opinião sobre muita gente fala, é um carro de 100 mil quilômetros, ele está muito rodado, o carro não tem mais mercado. E sobre um chinês nessa condição, o que você consegue tirar de todo esse ensinamento para o pessoal? É assim, Fernando, pela minha experiência, já trabalhei em montadora, já trabalhei em chão de oficina, já trabalhei em oficina mecânica, já trabalhei em concessionária. E o que eu observei nessa longa carreira, nesses 42 anos de profissão, é que quem investe na manutenção preventiva só tem a ganhar, tá? Além da manutenção preventiva, o que as pessoas têm que entender, principalmente reparadores, clientes, que é assim, todo serviço tem o profissional certo para ser feito, tá? O profissional ele tem que ter características, ele tem que ter conhecimento, ele tem que saber o que oferecer, de que forma oferecer e principalmente ele ser, assim, como é que eu posso dizer, até uma coisa meio de paixão, né? O que tem que dizer é uma coisa assim, a pessoa tem que realmente gostar do que está fazendo, porque, por exemplo, você tira um negócio desse, caiu um parafuso desse, você não encontrou, puxa vida, eu tenho um outro lá, vou colocar aqui, não, pega esse parafuso, mas vai demorar muito, eu não vou achar, gente,
Então, o profissional que vai fazer o serviço, vocês que são donos dos carros, para qualquer carro, que vai fazer um serviço, procure um profissional que tenha carinho, que tenha comprometimento, que realmente saiba o que está fazendo, que tenha assim, capricho. Às vezes você paga um pouco mais barato, você cliente, né? Mas você não tem isso, tá? Você não sabe, abriu o capô, deu uma partida, aquele cara te cobrou 200, é a mesma coisa daquele cara que te cobrou 20. Só que na hora que você vai ver, a manutenção preventiva daquele que te cobrou 200 vai estar com um carro assim, ó, 130 mil quilômetros, bonitão.